Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar um pouco sobre a censura num contexto histórico. Nas últimas semanas vocês têm acompanhado que a censura tem ficado cada vez mais evidente. O pensamento que toma conta de todo mundo é mais ou menos o seguinte: censuraram até o presidente dos Estados Unidos. O que será de mim, né? O que dirá de mim? E hoje eu estou aqui para falar justamente um pouco do contexto histórico da censura, porque acreditem ou não, isso não é novidade no Brasil, né? A censura já ocorre há décadas no Brasil, só que ela nem sempre teve esse nome, né? Para que você possa entender um pouco como se deu esse processo ao longo da história recente pelo menos. E para você que está chegando agora, eu sou Deicon Silva, professor de História não convencional, digamos assim, né? E aqui você não vai ouvir a velha narrativa que sempre ouviu do seu professor na escola, né? E muito menos a grande narrativa que a grande mídia propaga. Então se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá certo? Vamos para o que interessa. Certa vez eu conversava com um amigo, né, sobre história, e ele me perguntou por que é que todo livro de história, né, especialmente os livros didáticos, aqueles que são comprados e distribuídos pelo governo nas escolas, né, por que é que eles trazem o mesmo contexto histórico, dando sempre ênfase a determinados assuntos, né, e praticamente excluindo outros, né? Geralmente é fomentando a luta de classes, né, atacando o capitalismo e sendo pró-revolução. Bom, isso já faz algum tempo, né? E eu não soube ali responder com precisão e da melhor maneira para ele naquela época. Mas a pergunta me intrigou e eu resolvi pesquisar a respeito, né? E vi que havia um motivo específico para que aquilo acontecesse: a doutrina do pensamento único. Veja, desde a chamada redemocratização, né, com o fim do período de governo militar, quando a esquerda já tinha o domínio das instituições, né, começava a pôr aí em prática o resultado dos seus métodos de doutrinação marxista nas escolas, implantados desde a década de 50 e 60. Havia um pessoal do ramo acadêmico e professores, escritores, né, tudo mais, que produziam obras e livros, né, principalmente livros didáticos. E esses livros didáticos eram comprados, em sua grande maioria, pelo governo. Né? Preste bem atenção, desde o fim de governo militar, nós tivemos no Brasil governos de esquerda. Né? A própria Constituição de 88 é repleta de causas sociais, né, que remetem ao socialismo. Desde então, nós sempre tivemos à frente do Ministério da Educação pessoas ideologicamente voltadas à esquerda. Né? Agora pense bem, você é um escritor e vive da venda das suas obras, dos seus livros, né? Você vive em um país onde o governo é praticamente todos os setores são de esquerda, né? Se alimentam desse sistema, e você sabe que o maior comprador dos livros é o próprio governo. Agora me diga, se os seus livros não estiverem alinhados ideologicamente com a esquerda, você acha que eles serão comprados? Pois é, provavelmente não. Então perceba que, mesmo que o sujeito não fosse de esquerda, né, se ele não quisesse passar fome, ele ia ter que moldar as suas obras de acordo com as exigências do Ministério da Educação. E foi assim até 2018. Né? Quando nós tivemos aí uma ruptura, graças a Deus, né, com essa hegemonia esquerdista que sempre dominou as instituições. E é claro que, infelizmente, o estrago já está feito, né? E vai levar ainda um bom tempo para ele ser reparado. A gente chegou ao fundo do poço, mas pelo menos parou de cavar, né? Bom, até aqui deu para entender aí por que é que nós sempre tivemos ali livros, principalmente livros de história, falando sempre as mesmas coisas e da mesma forma, né? Destacando um lado e excluindo o outro. Por exemplo, eu aposto que você estudou no ensino fundamental ou no ginásio, como era chamado antes, sobre o Holocausto, o genocídio de judeus pelos nazistas. Mas eu tenho certeza que você não estudou sobre o Holodomor. Algo que foi semelhante ao Holocausto, porém muito pior. Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre o Holodomor, vou deixar um card aqui em algum lugar no final do vídeo, tá bom? Eu também aposto que você estudou sobre a Segunda Guerra Mundial, mas não ouviu falar ou pouco ouviu falar sobre Winston Churchill, e se ouviu foi só coisa ruim. No entanto, ele foi um dos maiores, se não o maior herói da Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler invadia os países da Europa, dominando-os e colocando-os sob o jugo nazista, e todo mundo, absolutamente todo mundo, querendo negociar com ele, Churchill foi o único que se recusou. E na época ele foi massacrado por isso. Todos criticavam ele, chamavam ele de louco e tudo mais. Diziam que tinham que negociar com Hitler para buscar a paz. E enquanto eles diziam isso, Hitler estava lá, exterminando judeus nos campos de concentração nazista.
Meus amigos, a história mostrou que ele estava certo, né? Mas você não ouviu isso nas escolas, você não ouve isso nas universidades e com certeza você não vê isso nos livros didáticos. Isso porque tudo isso faz parte de um plano, a ditadura do pensamento único. Não querem que você saiba o que houve, né? Que houve homens que não se curvaram diante da tirania do mal. Não querem que você saiba, pois esse homem foi um conservador, um grande conservador. Assim como a nossa história recente, Jair Bolsonaro, lá em meados de 2002, era o único a ser contra o Estatuto do Desarmamento, mesmo quando todos os outros eram a favor. Assim como Churchill, ele foi tido como louco, ignorado e atacado por todos os lados. Mas assim como Churchill, a história mostrou quem estava certo. Bom, mas por que eu estou falando disso? Porque a censura que nós tivemos hoje decorre justamente desse contexto histórico. Eles viram que a estratégia deu certo, né? Deu muito certo. Afinal, grande parte dos jovens hoje são esquerdistas, são militantes políticos. Então, eles estão agora repetindo a estratégia da implementação do pensamento único em todo lugar. A censura, antigamente, era feita nos livros, né? Só que hoje em dia o jovem não lê mais livros, né? Hoje em dia está tudo muito fácil, está tudo na palma da mão, no celular. Hoje a censura está nas redes. É o objetivo, e o objetivo é impedir que o outro lado fale, impedir que se tenha aí um contraponto, uma outra visão, um outro ponto de vista, tornando assim as redes uma espécie de plataforma do pensamento único. Dessa forma, daqui a um tempo os jovens vão dizer coisas do tipo: conservadorismo é coisa de gente atrasada, né? Por isso ninguém fala nisso. Veja, será a mesma coisa que aconteceu com os livros. Se todos eles falarem o mesmo tema, esse tema se tornará a realidade. Veja que o objetivo é o mesmo, mas o meio para atingi-lo é diferente. Esse foi só um resumo sobre o contexto histórico do assunto, para que você veja que a censura não é nenhuma novidade, né? Ela já ocorre há muito tempo, né? Só que de outras formas, através de outros métodos, mas o objetivo final é sempre o mesmo: impedir que você conheça o outro lado da história, para que assim eles possam controlar toda e qualquer posição que os favoreça. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Fiquem com Deus e até a próxima.